Dunga, aqui. Você inicia hoje a preparação para essa Copa América e a gente leu até muito tempo antes que tinha pressão sobre você, sobre a comissão técnica, houve o tempo inteiro isso. Queria saber de você quanto você se sente pressionado e se é que você se sente pressionado para a disputa dessa competição. Eu acho que na seleção brasileira a pressão sempre vai existir pelo resultado, né? A maior cobrança é entre nós internamente, do que a gente pode render, do que pode fazer, capacidade de cada um. Então vai ter sempre a mesma cobrança, não tem nada de novidade. Sempre, se você ver a história do futebol brasileiro, todos os treinadores que passaram por aqui responderam sempre a mesma pergunta. A cobrança, a pressão, a responsabilidade, a busca do resultado. Então, não tem nada de novo. Dunga, por favor, aqui atrás. Você veio assistir o jogo aqui ontem do Galaxy, né? O que você achou do futebol dos Estados Unidos? E se você já vê alguma diferença, né, entre 94 para agora, o que mudou, né, principalmente no comportamento do torcedor? Bom, são duas coisas diferentes, né? O que é a seleção americana do que é o futebol nas Américas. Foi mais ou menos assim no Japão também. A seleção tinha um rendimento e o campeonato outro. Apesar que é uma diferença grande, porque no Japão, em 94, 95, tinham 30 jogadores que tinham jogado a última Copa do Mundo nos outras equipes, né? Aqui não tem tanto esse número de jogadores assim de seleções ou que jogaram a última Copa do Mundo. Quanto ao público, é espetacular, né? Estádio lotado, é uma festa, é um evento, né? O futebol, logicamente, tem que crescer bastante ainda. Dunga, aqui à sua frente. Você não tem o Neymar, né? Por questões que fogem ao seu controle, né? Você gostaria de ter nas duas competições. Queria que você falasse um pouco quais jogadores têm perfil de se tornarem protagonistas, já que o Neymar é o grande protagonista da seleção, se é o Douglas Costa, se é o William, pelas características de jogo, ou se você vê outros com mais personalidade, como o Renato Augusto, enfim. Quem você imagina que possa ser o grande protagonista sem ser o Neymar? Eu acho que todos os jogadores que estão aqui têm a condição de ser protagonista. Vai depender, logicamente, de cada um deles. Mas se falando de futebol, a gente sempre acha que o protagonista é um jogador de frente pelo dribbling, pelo gol, pela forma de jogar, né? Mas eu acho que vários jogadores têm essa possibilidade de buscar um espaço de serem protagonistas, porque tem capacidade, tem qualidade, e outras vezes já demonstraram isso. Dunga, quando você não tem o principal jogador de um time, qualquer time não tem o seu principal jogador tecnicamente, claro que há prejuízos técnicos, mas em 2007 você disputou uma Copa América que, por outras circunstâncias, você não pôde contar com os melhores jogadores do Brasil na época, que eram o Kaká e o Ronaldinho, e o Brasil foi campeão e você acabou formando um grupo vencedor que foi contigo até a Copa do Mundo, grande parte dele. Você acha que isso pode acontecer de novo? A ausência do teu principal jogador técnico pode fortalecer o grupo em outros aspectos e esse campeonato de 2007 é um exemplo que você pretende usar? Bom, acho que a gente quer contar sempre com os melhores, né? E essa é uma oportunidade para os jogadores aproveitarem. Nós temos jogadores de qualidade e capacidade que possam se tornarem também referências dentro da seleção brasileira. Em alguns jogos já demonstraram essa capacidade que possam fazer. O que nós estamos buscando de termos mais líderes, não só tecnicamente, mas em termos de competitividade, em termos de comando da equipe, né? Que o líder não é o cara que tem que estar gritando toda hora, mas principalmente tem que recordar aos companheiros aquilo que nós treinamos dentro da semana, aquilo que nós combinamos antes do jogo. Então, ter jogadores que dentro da partida relembrem aos companheiros e façam uma cobrança maior. Então, a gente está buscando isso. Então, essa Copa América vai ser excelente justamente para esse fator e, logicamente, jogar para ganhar. Dunga, aqui atrás, boa tarde, né? Falando um pouco dos jogadores com idade olímpica, na última edição dos Jogos, a seleção brasileira foi muito criticada por não ter um goleiro mais experiente.
Aí eu queria saber de você, se você pensa, trabalha com a possibilidade de levar um goleiro acima de 23 anos e o quanto você acha que essa experiência aqui da Copa América vai ser importante para o Ederson, que fez uma excelente temporada no Benfica. Ontem chegou bem feliz, empolgado com essa chance de trabalhar na seleção principal. Bom, no momento, nós estamos pensando na Copa América. E cada um tem que aproveitar a oportunidade que está dentro da seleção brasileira, né? E a decisão dos jogadores, tirando o Neymar acima de 23, nós vamos tomar no dia 29. Nós já temos alguma ideia, mas o mais importante é a gente pensar na Copa América. Não só eu, comissão técnica, mas principalmente os jogadores têm que pensar na Copa América. Não pode achar que está na Copa América, que está garantido para Olimpíadas, que já está tudo certo. Não, cada um tem que buscar o seu espaço, a confirmação a cada dia. E eles estão aqui fazendo parte de uma seleção brasileira que é super importante para todos nós. Dunga, boa tarde. Nesse grupo que você trouxe aqui para os Estados Unidos, você tem quase todos que vinham jogando contigo nas eliminatórias, o teu time titular, talvez um ou outro não esteja aí, o Neymar e um ou outro e tal. E tem muitos rostos novos assim que você pretende observar também. A tua ideia é começar a competição com o que você já tinha de time titular, ou essas 2 semanas aí você pode aproveitar para testar novas possibilidades no time titular, dar oportunidade para quem jogou pouco e já iniciar a Copa América com um time diferente em relação àqueles que vinham jogando eles eliminatórias? Bom, a princípio, nós temos um grupo de jogadores que alguns estão no final de pré-temporada, outros estão no meio, né? Então, vai depender muito dos treinamentos, vai depender da conversa que a gente vai ter com o Dr. Crescente, com o Fábio, com o Anderson, Pedrinelli, com a comissão técnica, das condições como os jogadores se apresentam, né? Temos que pensar no desgaste que esses jogadores têm, cada um individualmente. Então, a gente tem que pensar numa preparação individual de cada elemento, de que cada um pode contribuir. E aí, em cima disso, vamos tomar as decisões, né? De qual a melhor formação, porque temos que ter os jogadores em melhores condições. Então não dá para afirmar nenhuma nem outra, porque é o primeiro dia de treinamento e a gente está muito focado em ver as condições de como cada um se apresenta. Então vamos fazer um trabalho individualizado. Dunga, ainda em relação aos atletas olímpicos que aqui estão, você tem o desejo de, quando tiver uma brecha, colocá-los para jogar, ou a simples observação do comportamento deles fora de campo e nos treinamentos já é uma base para você utilizá-los nas Olimpíadas? Bom, a princípio nós não temos atletas olímpicos, nós temos atletas da seleção brasileira na Copa América. Então esses jogadores têm que ter essa mentalidade. Muitos deles já estavam fazendo parte da seleção principal, se não repetidamente, mas vinham fazendo parte desse grupo. E eles têm que ter essa mentalidade, eles fazem parte da seleção da Copa América. Esse é o passo que nós temos que estar focado. Depois, o seguinte vai depender do que nós fizermos hoje. Dunga, boa tarde e aqui, boa noite no Brasil. Você vai ter tempo para treinar a seleção. São 11 dias, um pouco mais de quase 2 semanas para treinar até a estreia da Copa América. Eu não sei se é tempo suficiente, isso você pode dizer, mas você vai ter algum tempo, algo que você não teve ainda desde a tua volta à seleção brasileira. O que dá para fazer com esse tempo? O que você pretende fazer com esse tempo? Como técnico, o que você acha que você consegue tirar da seleção, fazer de diferente o que você ainda não fez com esse tempo de preparação para a Copa América? Bom, a princípio nós temos dias, né? O tempo de treinamento vai depender da análise individual de cada jogador, o que pode se fazer, o que pode se treinar com eles. Não adianta eu querer fazer um planejamento, montar um treinamento, se os jogadores não tiverem condições de realizar esse tipo de treinamento. Então, por isso é super importante a gente fazer uma avaliação individual de como apresenta cada jogador, né? Tanto é verdade que a gente tem 16 jogadores, alguns se apresentaram hoje após o meio de manhã, agora vão se apresentar mais 3 da tarde, outros vão se apresentar mais tarde, e a gente tem que analisar
quantos jogos esses jogadores jogaram no seu campeonato, qual o desgaste que eles tiveram no campeonato onde eles participaram, em que condições se apresentam, para aí sim nós começarmos a fazer essa carga de trabalho em cima do que tem que ser realizado. Logicamente, nós temos, junto com a comissão técnica, o que a gente quer realizar. Vai ser um trabalho muito individualizado, a gente espera aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Talvez, pela primeira vez, o tempo, em termos de dia, é o maior que a gente vai ter. Agora, se nós vamos poder realizar todos os treinamentos que nós tínhamos programado, vai depender da avaliação individual de cada jogador. Boa tarde, Dunga, aqui. Essa convocação tem muitos jogadores novos, você mesmo falou que vai dar chance a novos jogadores. Queria saber se também, com esse grupo novo, você pensa em mudar um pouco o tipo de jogo da seleção, o estilo de jogo? Isso está nos seus planos ou é mais dar continuidade ao trabalho que você vem fazendo, ao estilo de jogo da equipe? Bom, se fala muito em forma de jogar, em sistema de jogar, em mudar, em sistema tático. Eu gostaria que me ajudasse todo mundo, em 2 horas você conseguir mudar tudo isso, tá? Um dia de treinamento e em 1 hora se você consegue mudar tanta coisa. Eu até agora não consegui, acho difícil você conseguir mudar. Lógico que a gente tem um trabalho já há 2 anos, algumas coisas nós já conseguimos implantar dentro da seleção brasileira, principalmente até os últimos 2 jogos, a equipe tinha achado uma forma de jogar, uma maneira de jogar. Ficamos 130 e poucos dias sem se reunir, sem treinamento, voltamos a nos reunir, 2 horas para treinar, 1 hora no dia, outra hora no dia, 11 horas de fuso horário. Então, tudo isso tem-se uma certa dificuldade. Agora, é importante, quando a gente tem esse tempo, nós buscarmos o que é a capacidade do nosso jogador, do dribbling, da criatividade, tentarmos fazer com que eles joguem coletivamente, montar essa equipe, uma estrutura de equipe, e aí, naturalmente, as individualidades vão sobressair. Mas torno a repetir, muito se fala em mudar sistema de jogo, em alterar sistema, em 2, 3 horas é difícil. Dunga, boa tarde. Eu queria que você fizesse uma análise do grupo do Brasil. A gente tem o Equador, que está indo bem nas eliminatórias, e 2 outras seleções que são consideradas fracas, né? Mas o Peru, por exemplo, deu um trabalho danado no ano passado. Então, assim, uma coisa tão fácil, entre aspas, essa fase inicial? O futebol, a gente comenta, vocês que vivem dia a dia, não tem mais jogo fácil. Todos os jogos são difíceis. As seleções, todas elas melhoraram bastante, tem um nível de atuação, né? E uma coisa que não é nova, que a motivação quando jogam contra o Brasil é muito diferente do quando jogam entre eles. Então, às vezes, você assiste uma partida de uma seleção, de uma equipe que jogam entre eles, você acha que vai ter alguma coisa diferente, facilidade durante o jogo. Aí, quando jogam contra o Brasil, você tem que estar muito mais atento, muito mais concentrado, tem que se empregar muito mais no jogo do que, naturalmente, você viu no jogo anterior da observação. Então, a gente tem que entrar a cada jogo como se fosse uma final, porque sabe que os adversários vão estar concentrados, né? Está muito a motivação no máximo, e nós temos que ter essa mesma motivação. Ok, gente, obrigado.